Estamos de volta com Bom Dia. Olha, tem mudança na regra para a concessão de medicamentos fornecidos pelo SUS. As medicações que não estão inclusas na lista do Sistema Único de Saúde não poderão ser concedidas por via judicial. O acordo interfederativo foi homologado na semana passada no STF. Para falar sobre esse assunto aqui com a gente, o advogado Juliano Pessoa. Bom dia. Resumindo, a Justiça não pode determinar o fornecimento de medicamentos que não estejam incorporados ao SUS. É isso? Isso, bom dia, Gilvan, bom dia, André, bom dia quem nos assiste. De fato, Gilvan, eu diria que essa frase muito afirmativa do não, né, que saiu em diversas matérias no país, termina trazendo um certo temor para a população. No direito é aquela máxima, nem sempre, nem nunca. Né? Então, o que foi decidido na realidade é que existem diversos requisitos. Então, ou seja, pode haver sim o deferimento desse tipo de medicamento, porém será algo excepcional a partir de agora. Então, o rigor, eu diria, ficou muito maior, infinitamente maior, quando a gente compara com a situação anterior. E o que se quis foi trazer um direcionamento nacionalmente falando, ou seja, para que todo o Poder Judiciário do país siga a partir de agora e somente nesses casos que se enquadrem, nesses requisitos que são diversos, é que a decisão judicial poderá contemplar esse tipo de medicamento. É um regramento, entre aspas, necessário, porque são muitas as ações da Justiça em relação a alguns tipos de medicamentos. Né? Isso, as ações cresceram mais de 300% nos últimos anos. Então, isso trouxe uma grande preocupação. A chamada judicialização da saúde é algo que todo mundo fala hoje no país, mesmo quem não é do meio jurídico. Então, havia essa preocupação. Para você ter ideia, foi feita uma comissão, criou-se uma comissão que trabalhou durante 8 meses para poder chegar nesse consenso, vamos chamar assim. E aí o que acontece? O rigor, como eu falei, ele é maior. Então as pessoas terão que demonstrar já na propositura de uma ação judicial. Primeiro que foi solicitado administrativamente, né? E não houve o deferimento daquela medicação, daquele pleito. Segundo, a indispensabilidade deste tratamento para aquela pessoa, para aquela condição de saúde que ela se encontra. Que ela corre risco caso não tenha. Exato, e aí por que é indispensável? Além disso, você ter ideia do rigor como ficou. O médico, que será crucial naturalmente para o paciente, ele terá que ser minucioso no seu relatório médico agora e terá inclusive que destacar quais os tratamentos que esse paciente já fez uso, que constam de repente na lista do SUS e não foi eficaz. No caso deles, terá que estar expresso ali no relatório médico. Além disso, que ele não tem condição, naturalmente, de arcar por conta própria, né, com aquele custo daquele medicamento. Então, tudo isso é pré-requisito antes de você ingressar no Poder Judiciário pleiteando esses medicamentos. Então, por isso, a gente entende que realmente, cada vez mais o paciente terá que estar amparado, né, por toda uma rede de auxílio de profissionais diversos para poder orientá-lo e, quando ele for buscar o judiciário, realmente ele atender todos esses requisitos que são exigidos. Tem que provar também que não tem outro remédio que possa substituir, né? Que não teria outra opção, que aquela seria a única opção, e são os requisitos também. Exato, André, porque quando a gente trata de fármacos, né, existem fármacos que atuam para a mesma patologia, vamos dizer assim, né, mas com eficácias distintas e com resultados distintos. Então, o paciente terá que demonstrar, caso haja, vamos pegar um exemplo básico aqui, só como analogia. O paciente tem diabetes, existem medicamentos para diabetes na lista de dispensação do SUS. Chega uma droga nova, autorizada pela Anvisa, porém ainda não dentro dessa lista, e ele quer pleitear esse medicamento. Ele terá que demonstrar, além de todos os requisitos que nós tratamos, que aqueles que constam não foram eficazes no caso dele. Então, tudo isso terá que ser demonstrado para que ele possa pleitear. Não é nem que ele terá acesso após essa demonstração ou não. Para que ele possa pleitear, tudo isso tem que estar demonstrado antes da propositura da ação. Então, realmente, o critério é bem mais específico, bem mais rígido. A gente percebe que não está se deixando espaço, ou então que você, de imediato, você procure a justiça, porque muitas vezes poderia até acontecer isso. É claro que a gente está falando de pessoas que estão doentes, muitas vezes um doente terminal, às vezes um doente que já fez de tudo e às vezes apela diretamente para a justiça. Vai ter que se cumprir todo esse passo a passo que você citou, né? Essa questão da eficiência científica, ela é fundamental. Você falou de um remédio novo que possa surgir, e aí ela vai ter que dizer que já fez todo tipo de tratamento, usou todos os medicamentos disponíveis
e não conseguiu, aí sim ela pode fazê-lo, né? Pelo que eu entendi. Exato, João, porque, veja, existe toda uma sistemática dentro do Sistema Único de Saúde de incorporação dessas drogas, né? Você tem Conitec, você tem vários profissionais envolvidos do ponto de vista científico que fazem essas análises reiteradamente. Não é chegou, está na lista. Né? Exatamente. Então, existe um processo, um procedimento a seguir para que esses medicamentos sejam incorporados. Inclusive, o paciente terá que demonstrar que o que é que pode acontecer muitas vezes? Houve uma solicitação de determinada inclusão e está tendo uma morosidade do Estado nesta inclusão. O paciente pode demonstrar, no caso concreto, que houve o pedido e existe uma mora, ou seja, existe uma demora exacerbada por parte do Estado nesta incorporação. Ele demonstra isso, mais todos aqueles requisitos que nós mencionamos aqui anteriormente. Então, ou seja, tudo isso tem que ser demonstrado já de pronto. O que é que se discutia muito, Gilvan e André? A questão da finitude dos recursos públicos, né? Os recursos são finitos. Então, sempre se buscou muito equilibrar, de certa forma, essa balança para que não se ficasse tudo muito solto. Naturalmente, a gente vai ter que verificar o desdobramento dessa decisão, né? Na prática, como é que se dará o cumprimento dessas decisões. Para você ter ideia, o STF teve o cuidado, inclusive, de editar uma súmula vinculante para que o Poder Judiciário de todo o país, ou seja, todos os magistrados, estarão obrigatoriamente tendo que observar este acordo, né, que foi homologado e esta decisão que foi assentada pela Suprema Corte. Então, não poderá o juiz simplesmente decidir de acordo com o seu entendimento, porque a súmula é vinculante. A partir do momento que é vinculante, ele não pode deixar, em hipótese alguma, de observar esses critérios que foram determinados. Um outro ponto que aí é positivo sobre a questão da discussão entre os entes federativos, né? A saúde ela é tripartite, ou seja, União, Estado e município têm a obrigação, mas era, por exemplo, o ressarcimento, né? O Estado muitas vezes arcava com um determinado medicamento que era de obrigação da União e ele demorava um tempo extremamente longo para poder ter o ressarcimento, e isso penalizava o Estado, né? Principalmente estados como o nosso, que está na região Nordeste, que tem um recurso mais limitado. Então, isso também foi decidido nessa decisão e esse ressarcimento existirá. Existe um regramento, inclusive, para custo de medicamento. Um medicamento que custa mais de 210 salários mínimos, por exemplo, aproximadamente hoje, é o salário mínimo de hoje, perto de R$300 mil, obrigatoriamente ele é de competência da União. Isso está posto lá. Então, ou seja, tudo isso também foi decidido. Mas para o paciente, que é o que nos interessa aqui de maneira especial, realmente ele precisará buscar ajuda, estar auxiliado para que ele cumpra todos esses requisitos, para que ele não bata a porta do Poder Judiciário e simplesmente existe uma negativa pelo não cumprimento de tudo isso. Existe a segurança jurídica, né, pela negativa, já que existe essa determinação, mas o paciente, se ele cumprir todos esses requisitos, é possível? A chance, a gente, claro, é uma novidade, a gente vai ter que aguardar os desdobramentos, né? Mas se fizer tudo direitinho, há essa possibilidade. Assim, o Poder Judiciário não ficou totalmente insensível, né, naturalmente a isto. As exceções, né, da exceção continuará sendo observado. O Poder Judiciário está lá aberto. As teses jurídicas surgem muitas vezes de casos que já estão consagrados e há uma excepcionalidade, se demonstra no caso concreto que ela existe e é tratada de forma apartada. Então, ou seja, tudo isso permanece. Mas a regra geral hoje é que todo e qualquer paciente terá de fato que buscar o Poder Judiciário, tomando todo esse cuidado de organizar sua documentação de forma totalmente rica, minuciosa, trazendo todos os exames, tudo que é pertinente em relação àquela patologia, que ele fez tudo que ele podia fazer, como o Gilvan falou, de buscar administrativamente, não deu certo, já tem lista no SUS, mas também não atende a sua necessidade. Então, ou seja, demonstrando tudo isso, junto com o profissional médico, mais uma vez eu ressalto, será crucial na ajuda, no auxílio desse paciente para poder demonstrar, baseado em evidência científica, de que o que consta disponível não serve para ele e que é necessário que ele acesse esse medicamento, esse fármaco que não está ainda incorporado, mas no caso dele é a única opção que resta. Uma pergunta, essa questão do médico, ele aí é fundamental, né? Porque até então, alguns momentos você passava por todas as fases e pedia esse remédio. Hoje a decisão do médico
ela é fundamental, né? Ela conta demais, né? Isso, João, porque o STF alcançou essa categoria, né? O STF deixou claro, como eu disse, que o médico terá que trazer detalhes e dizer, inclusive, os tratamentos que ele já fez uso anteriormente. Obrigado pela sua presença. É algo novo, algo que só o tempo a gente vai ver, como a Andrea falou. Será que a pessoa consegue? A gente vai ver com todos os detalhes, todo o desdobramento, até porque é uma súmula vinculante, é algo muito forte, é algo que é externado para todo o Brasil, que deve ser seguido pelos juízes. Então, a gente quer agradecer a você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia.